Vamos lá. É... Do jeito que a gente deixou a situação com a visão do Parmênides, o que acontece? Surge uma coisa muito nova e diferente na filosofia, né? O pensamento de que tudo é um, que não tem movimento, que a verdade ela é fixa, né? Para a gente hoje em dia, isso pode não soar tão estranho assim, porque a gente sabe que a verdade é uma construção, né? Efetivamente de coisas que não ficam mudando, né? A gente conhece o vírus da Covid, estuda ele e desenvolve uma série de teorias e de análises, de estudos sobre ele. E a gente, enfim, não quer que essas informações nem sejam erradas, né? A gente toma uma vacina que não serve para nada, e nem que elas fiquem mudando, né? Nem que, enfim. Mas o vírus é um bom exemplo nesse sentido, por quê, né? Porque o vírus ele vai sofrendo mutações. Então, o que acontece? Por mais que a gente queira criar uma ciência, um conhecimento fixo e verdadeiro a respeito dele, ele está o tempo inteiro mudando, né? O Parmênides, ele chamou a atenção para o lado fixo da coisa, né? A gente quer criar uma verdade que não fique mudando. E o Heráclito, que é o autor que a gente vai ver hoje, ele destaca o outro lado, o lado da mobilidade, tá? Então, a tese básica e fundamental do Heráclito é a seguinte, de que o mundo, né, é uma totalidade, que a gente pode chamar de universo, pode chamar de cosmos, né? Então existe uma totalidade. Mas, diferentemente do que havia pensado o Parmênides, essa totalidade, ela, dentro dela, o que existe é um fluxo permanente. Dentro dela não tem estabilidade nenhuma, muito pelo contrário. O que existe é o puro fluxo, é o puro devir, né? E por que essas coisas ficam girando, digamos assim, dentro do cosmos, né? Por que a transformação se dá, né? E percebam que aí ele está querendo responder aquela pergunta que eu falei agora há pouco lá, que foi lançada pelo Anaxágoras, né? De que se tudo é água, tem que ter uma mudança para a água virar computador. Se tudo é, mesmo que seja tudo ar, como dizia lá o Anaximenes, tem que ter uma mudança para que tudo vire as coisas que a gente está vendo, né? Então, essa coisa da mudança, ela tem que estar presente. Mas, qual que é a força, digamos assim, qual que é o motor que faz com que a mudança esteja sempre presente, né? E aí o Heráclito vai acrescentar um novo elemento aí. Ele vai falar assim, olha, o elemento que tudo muda é o fogo. Porque o fogo, ele tem o poder tanto de queimar uma folha, um papel, alguma coisa, né? E separar dois pedaços de papel, você queima o papel no meio e separa dois pedaços, um para cá, outro para lá. Então o fogo tem essa capacidade de cortar, né? Separar. Mas o fogo também tem a capacidade de unir. Quando você aquece duas pontas de metal, por exemplo, deixa derretido e junta uma com a outra. E quando esfriar aquilo vai ficar uma coisa junta, né? Então o fogo, ele é um elemento que ele tem o poder de juntar e de separar. O Heráclito vai dizer que quando junta, quem que é a divindade grega que está em jogo aí, né? É a divindade do amor, da junção, né? Era a divindade grega do sexo, né? Era o amor. Então tudo que junta é o amor que está prevalecendo. E tudo que separa é o ódio que está prevalecendo, né?
Então, com base nessa tríade aí, o fogo, o amor e o ódio, ele vai criar uma teoria que tenta explicar por que tudo muda, né? Pouco se sabe assim da vida real, histórica, do Heráclito, né? Além de um autor do século I depois de Cristo, que se chama Diógenes Laércio, que ele escreveu a primeira grande história da filosofia, né? Só que ele era muito preso nos detalhes pitorescos, assim, né? Nas piadas, nas coisas esquisitas dos autores, mais do que nas ideias, né? Mas, enfim, com base nesse autor, se sabe que ele era nobre, que ele era muito recluso, tá? Especula-se que ele seria o herdeiro de um reino e que quando o pai dele faleceu, ele ia se tornar o novo governante. Ele abriu mão do governo em favor do irmão mais novo, porque ele não era dado a socialização, ele era muito isolado, né? E na época dele, disse que ele era chamado por alguns de o obscuro, porque achavam a teoria dele muito complicada, esse negócio de fogo, amor e ódio, mudando tudo e tal, achavam muito complicado, né? Só sobraram 110, 120 fragmentos da obra dele, o que na verdade hoje em dia se considera que no fundo foi o que ele escreveu mesmo, que não era um livro, eram frases, né? Era uma escrita de frases soltas, né? E a gente tem uma tradução desses fragmentos para o português. Foi feito pelo Alexandre Costa, que é um professor aqui da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, onde eu faço filosofia, né? E que se chama Heráclito Fragmentos Contextualizados, que é um livro muito interessante. Mas, enfim, é muito especializado, é coisa mais efetivamente para aluno de filosofia, né? E o Heráclito, ele cita nas suas falas, né? Ele cita tanto o Xenófanes, que é aquele que falava que Deus era uno, contra a teologia grega, quanto ele cita também Pitágoras. Então, essa ideia de que ele conhecia as obras dos outros autores. Da sua obra, então, que se chama Sobre a Natureza, se conhecem esses 130 fragmentos, foram traduzidos para português em 2012. Sua ideia principal, então, é essa ideia do fluxo constante. Então tem algumas frases dele, né, nessa maneira dele de escrever com curtas frases, né, que são bem representativas desse pensamento do Heráclito. Né? Uma das mais famosas dele é aquela assim: não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem o homem que entra pela segunda vez é o mesmo e nem o rio é o mesmo. No caso do homem, por que o homem não é mais o mesmo, né? Pelo motivo histórico de que a gente olha aquilo que a gente é hoje e a gente tem que lembrar que a gente já teve 10 anos de idade. Cada um de nós aqui já teve 10 anos, já teve 5 anos de idade, né? Ou seja, a gente está o tempo inteiro crescendo e se transformando, tá? Às vezes de um dia para o outro a gente se transforma, né? A gente vê um filme que muda a vida da gente. Enfim, o homem está sempre se transformando. E no caso do rio, a transformação mais visível ainda, porque as águas do rio elas estão correndo, elas não param, né? Então nunca são as mesmas águas que estão ali, ela está sempre rodando. Tem uma passagem do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Em que ele vai discutir um pouco os problemas da linguagem. Então ele fala o que é cachoeira, né? Ele fala, olha, cachoeira é água caindo num barranco, né? Água caindo num barranco, né? Se você tirar a água, se você tirar o barranco, acabou a cachoeira, né? Então essa ideia, né, desse fluxo permanente, né, que é a tese fundamental do Heráclito, pois a substância mortal jamais se mantém
2 vezes no mesmo estado, quer dizer, estamos o tempo inteiro nos transformando, né. Hoje eu estou gripado, semana passada eu já não estava, então é isso, a gente está o tempo inteiro num permanente fluxo, né, e ele volta os olhos da filosofia então para o fluxo, ao contrário do Parmênides que voltou os olhos da filosofia para o fixo, para aquilo que não muda. Então começa a existir, com esses 2 autores, uma espécie de antagonismo de pensamento, né. Um que diz que é tudo fixo, um que diz que tudo muda, quer dizer, um dos 2 está provavelmente errado, né. A gente começa a pensar, qual dos 2 estaria com a verdade filosófica, né. Enfim, um outro fragmento importante dele, o fragmento 50, ele introduz um outro conceito aqui relevante também, ele fala assim: "Ouvindo a mim", aliás, "ouvindo não a mim, mas ao logos, é sábio concordar ser tudo um", tá. Então, ele em alguma medida, ele concorda com a ideia do uno, né, com a ideia de ser tudo um. Por que ele começa a frase dizendo: "Ouvindo não a mim, mas ao logos", né? Porque aí ele introduz o conceito de logos. O que que seria o logos para os gregos, né? O logos para os gregos é a racionalidade, é a razão, é o saber, né? Então, se em vez de ficar ouvindo a fofoca das pessoas, a gente pensar na racionalidade, a gente estudar, a gente, né, for atrás do conhecimento verdadeiro, né, a gente tem que concordar que tudo é um, né? Essa é a tese dele, tá? Mas não pode ser descartada que esse um, ele tem um movimento e uma tensão contínua, tá? Por quê, né? Porque aí que vem a tese dele. Se existe transformação e fluxo, né? Quer dizer, só pode existir fluxo e transformação onde existe conflito, onde existe alguma coisa que num certo momento é. Então, o homem hoje ele está com 18 anos e isso nega algo que não é. É esse mesmo homem quando ele tinha 10 anos, né. Então, tudo isso traz alguma ordem de conflito, né. Eu tenho 18 anos, mas eu não tenho mais 10. Quer dizer, existe está estabelecida uma relação, de conflito, por quê? Porque eu não sou o homem que tem 10 anos, mas por outro lado eu sou o homem que teve 10 anos. Olha que coisa engraçada, né. Porque aquele homem que teve 10 anos sou eu também. Então, existe um conflito nas coisas, das coisas serem, e não serem, né. E se não fosse isso, se não existisse esse conflito das coisas serem e não serem, não poderia existir mudança, tá. E aí que ele bate nas teses do Parmênides de que a mudança, não existiria, que o movimento não existiria, tá. Ele tanto nesse fragmento que eu falei agora, quanto no próximo agora, que é o fragmento 19, ele vai bater no mesmo problema. Ó, o fragmento é assim: "Não sabendo ouvir, não sabem falar", tá? Os homens não sabendo ouvir, não sabem falar. Qual que é o mesmo problema que ele bate no anterior, né, de falar: "Ouvindo não a mim, mas ao Logos", né? É que assim, que as pessoas não sabem escutar. Se elas não sabem escutar, elas não sabem falar. Mas o que que elas têm que escutar? Elas têm que escutar o Logos. Elas têm que olhar para o mundo, né, e ver o que que o mundo está dizendo para elas. O que o mundo está dizendo para elas é o seguinte: o rio nunca é o mesmo e o homem que entrou no rio nunca é o mesmo, tá. E o que que elas estão dizendo? Elas estão dizendo uma coisa diferente, que tudo é um, que tudo é água, né, enfim, elas estão dizendo o que todo mundo diz, né. E aí nesse sentido, quer dizer, elas estão, propagando a doxa e não o conhecimento, tá. Essas são as questões então que ele tá trabalhando, tá. Ignorantes ouvindo parecem surdos, né. Quer dizer,
Os homens são ignorantes, então. Por quê? Porque, no fundo, a natureza está o tempo inteiro falando, né? Mas parece que eles ouvem sem ouvir, né? Dessa ideia, então, original de tensão, que mantém tudo em fluxo na natureza, ele deriva, né? Ele cria a perspectiva de uma cosmologia, né? Que é uma explicação do cosmos, do mundo inteiro. Então, basicamente, eu separei 2 fragmentos aqui para vocês que tratam dessa questão, né? Uma delas, né? Todas as coisas trocam-se a partir do fogo, né? Aquilo que eu expliquei logo no começo. Quer dizer, o fogo é uma força primordial que faz com que as coisas ou se separem, que seria o ódio, ou que se juntem, que seria o amor, né? Então, todas as coisas trocam-se a partir do fogo, elas se transformam a partir do fogo. E o fragmento 30, que diz assim: o cosmo, o mesmo para todos, não o fez nenhum Deus, nenhum dos homens, mas sempre foi, é e será fogo sempre vivo, acendendo-se, segundo medidas e segundo medidas apagando-se. Tá? O logos inaparente é relativo ao cosmologos aparente. Aí tem várias ideias, então, que surgem, né? Quer dizer, primeira ideia, que o cosmos é o mesmo para todos, então, do cosmos não se pode negar essa unidade do cosmos, mas, por outro lado, não é um produto nem dos deuses nem dos homens, mas sempre foi, é e será. Tá? Então, o cosmos também, nesse sentido da abstração do cosmos, ele não tem tempo, não tem temporalidade. Mas ele tem um fogo ardente que o está colocando em movimento o tempo inteiro. Tá? O fogo sustenta a dinâmica do cosmos, une e separa, promovendo as transformações do contínuo fluxo, e o cosmos o tem em si como interno, um fim em si mesmo. Então, o próprio cosmos tem esse fogo dentro de si, e esse fogo é o que propaga as mudanças, as transformações dele. Tá? Ele se remete ao Anaximandro aí justamente porque o Anaximandro ele não colocava como um princípio fundamental alguma coisa, né? Como o Tales falou de água, o Anaximenes falou de ar, né? O Anaximandro não falava de alguma coisa que tivesse virado outras coisas, né? Mas ele falava de alguma coisa que gerava uma pluralidade de coisas, uma coisa não indeterminada, que era o Hyperon, né? E que se transformava numa pluralidade de coisas, né? Então, o Heráclito, ele acha que o pensamento dele está aperfeiçoando, num certo sentido, o pensamento do Anaximandro. Por quê? Porque Anaximandro não teria percebido, né, que seja o que for esse elemento que se transforma, né, ele precisa de um motor, de alguma coisa que ponha em movimento para ele se transformar, né? E aí a teoria do Heráclito é justamente que essa coisa, né, é o fogo que começa a pôr as coisas em movimento de junção, de separação. E outra coisa que ele fala do Anaximandro também, que a gente não teve tempo de ver aqui na aula, mas que eu estou trazendo agora para a gente conhecer um pouco mais dele, né? É que o Anaximandro ele é o primeiro a ver o cosmos também como um problema de ordem moral. Ou seja, como ele fala que as coisas se transformam, coisa que no Heráclito é mais forte ainda, né? Tudo fluxo, né? Mas como o Anaximandro já problematiza esse problema do infinito, do indeterminado, virar a água, virar computador e virar as coisas, né? Ele cria-se um problema moral em que sentido? Né? No sentido de que tem que se perguntar qual que é o direito dessa coisa de existir. Se essa coisa tem um direito moral de existência. E se ela tem um direito moral de existência, por que ela morre? Né? Aí inaugura-se, então, problemas de ordem da moralidade. Né?
que vão ter uma repercussão muito grande, muito maior, né? Quando você pensa isso em relação ao homem. Mas já em relação às coisas, a physis, quer dizer, já existe esse problema, né? Por que existem os animais? Por que existem as árvores? Por que existem o ouro, a prata, né? Quer dizer, qual que é o direito dessas coisas de existirem? Por que elas existem? Por que elas estão aqui? E se elas existem, qual que é o direito de alguém de tirar a vida de um pássaro, de uma ave, né? Quer dizer, então são problemas de ordem moral que começam a surgir, né? Quem faz muito essa análise da visão do Anaximandro em relação à moral é o Nietzsche, também, naquele texto dele que eu já comentei com vocês, que se chama A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. Né? E aí ele percebe, então, o caráter contraditório da multiplicidade, que se devora. E como ela se devora, num certo sentido, ela se nega. Então ela tem uma contradição interna. Né? Mas se o mundo é essa destruição, como ele não se destruiu inteiro ainda? Né? Se existe essa tendência de destruição, como é que ele ainda não se destruiu inteiro? E aí, esses autores vão cair numa solução mística, né? De que o mundo não se destrói inteiramente, porque existe um ser eterno que garante que essa unidade não se perca. Tá? A gente vai ver mais para frente um autor que vai justamente defender que o Anaximandro, que vai dizer que isso é o nous, que é a inteligência. Né? Existe uma inteligência na natureza que faz com que a natureza sobreviva às suas forças autodestrutivas. Né? E aí é desse vazio, né? Desse vácuo, dessa negatividade violenta que, segundo Nietzsche, vai surgir a obra do Heráclito, né? Que é isso que nós estamos vendo hoje, que cria, então, uma teoria de como que a negatividade se sustenta. Para o Heráclito, o fogo não destrói o mundo, por quê? Porque ele é capaz de destruir, mas ele é capaz também de juntar. Ele é capaz de ódio, mas ele é capaz de amor, né? Então essas coisas elas mantêm um equilíbrio, né? O mundo sempre em transformação, mas dentro de uma ordem em que esse fogo não se autodestrói, que ele simplesmente vai transformando as coisas, né? O Heráclito, então, surgiu no meio dessa luz mística, né, diz o Nietzsche, né? Ele contempla o devir. Só que em vez de ver no devir uma punição moral, alguma coisa de ordem ética, né, de justiça, né, ele simplesmente nega a dualidade do mundo físico e mundo metafísico, né, porque essas tendências de criar um Deus, uma ordem qualquer, né, que mantivesse o mundo ainda existente, em funcionamento, que garantisse a ordem, né, elas são todas meio religiosas, assim, elas já apontam para alguma solução divina, né, de uma intervenção divina que não deixa a coisa desandar. Tá? Mas o Heráclito ele nega isso, tá? Ele nega que isso seja alguma coisa de ordem metafísica, né? Sendo então esse fluxo totalmente físico. É uma coisa física. A explicação de por que está tudo queimando e está tudo se destruindo e voltando a ser é totalmente física, só se vê um devir. Né? Por quê? Porque esse fogo interno do cosmos ele mantém as coisas em permanente fluxo e transformação. E ele vai dizer, então, que quem vê o mundo como estabilidade tem uma vista curta, né? Que ele está batendo diretamente contra o Parmênides. Né? O mesmo rio em que se banha nunca é o mesmo. Né? E ele é hostil também com outro modo de ver, o da razão. Né? Então ele vai dizer aqui em outro fragmento, né? Todas as coisas em todos os tempos têm em si os contrários. Tá? O que bate diretamente contra aquela afirmação que a gente viu do Parmênides, de que o que é, o que não é, não é. Né? Você não pode ter uma coisa que é e que não é. Né? E o Heráclito ele fala justamente o contrário, tudo é e não é. Se tudo não fosse e fosse ao mesmo tempo, não teria como ter transformação. Né? Por isso tudo é e não é. Né? Vocês não têm 50 anos de idade, mas vocês
tem 50 anos de idade, só que ainda não. Né? Tudo é e não é. Né? Mas é esse paradoxo que é constituinte de tudo do mundo. Né? O número, né? Aí ele vai bater também no Pitágoras. Né? O uno é múltiplo. Não tem como falar de uma rigidez do número. Né? O número não são essências eternas, como dizia Pitágoras, nem fantasmas dos sentidos, como dizia Parmênides. Né? A aparência fugidia que atravessa os cérebros humanos. A sua invenção, o mundo é jogo. Para o Parmênides, o mundo é um grande jogo de forças físicas fundamentais que estão o tempo inteiro fazendo o jogo acontecer, as coisas mudarem, as coisas se transformarem. Tá? Então, não existe um Zeus, um Deus ordenador. Né? Em termos físicos, só existe um jogo do fogo consigo mesmo, que só faz unir e desunir, fazer as coisas se transformarem o tempo inteiro. Tá? E só nesse sentido, o Uno é Uno. Por que ele é Uno? Ele é Uno porque ele é o jogo inteiro. Ele é a totalidade das transformações. Mas, ao mesmo tempo, ele é múltiplo. Por quê? Porque ele é um jogo onde está tudo acontecendo, está tudo mudando. Né? Então, o Heráclito ele consegue conciliar, num certo sentido, a ideia do Uno com o da multiplicidade. Então, a gente já percebe que é uma filosofia que está trabalhando com a ideia de Uno, da mesma maneira como o Parmênides também trabalhou, só que o Parmênides era um Uno completamente divorciado do mundo físico. Né? E aqui no Heráclito a gente já vê se formar uma outra concepção de Uno, que é um Uno onde o mundo físico ele é um jogo inocente que se constrói e destrói. Tá? O tempo inteiro ele é um jogo de construção e destruição. O homem não percebe esse jogo, porque sua alma é tímida. Os olhos e ouvidos e o intelecto não são testemunhas. É um jogo que não serve a julgamentos morais. Heráclito olha para o mundo como o artista olha para a sua obra. Né? Quer dizer, então, para o Heráclito, não tem ordem de valor de moralidade aqui, diferente do Anaximandro, né, que tinha essa coisa de moral, de por que as coisas estão, por que não estão. Para ele, não. Simplesmente as coisas se destroem e se refazem, e o mundo é esse fluxo aí o tempo inteiro de destruição e reconstrução. Ele contemplou a doutrina da lei, do devir, do jogo, na necessidade. Né? Quer dizer, o jogo é um jogo necessário, não tem para onde fugir. O Parmênides é o seu contrário, ele calcula na escada de corda da lógica. São os termos que o Nietzsche fala do Parmênides. Né? O Parmênides ele trepa numa escada de corda, que é a lógica, para provar que tudo é uno e que tudo não tem movimento, não muda nunca. Né? Então, o Parmênides ele criou a abstração mais pura, subtraída de qualquer realidade, a teoria do ser. Só que, para o Nietzsche, essa visão do Parmênides, já comparando aí os dois agora, né? Não estou mais falando especificamente do Heráclito, né? Mas o Nietzsche compara os dois, e ele fala o seguinte do Parmênides: o sangue congela quando se toca essa lógica abstrata. E um dia vai se perguntar, será que uma coisa que não é pode ser? A única confiança absoluta é imediata, equivale a uma aberração, e é tautológica. A igual a A. Né? Aí é o jeito que ele leu o Parmênides. Né? Ele acha que o Parmênides é um fanfarrão, é um cara que criou um negócio A igual a A e está dizendo que ele descobriu a América. Mas foi precisamente esse conhecimento tautológico que lhe gritou inexoravelmente: o que não é, não é. O que é, é. Sentiu um pecador lógico porque admitiu que existia ou não ser algo como A igual a não A. E longe da loucura humana, desce ao abismo das coisas guiados pela verdade tautológica sobre o ser. Né? Então essa é a crítica que o Nietzsche faz ao Parmênides, que ele seria simplesmente um conhecimento tautológico. Tautológico é aquele conhecimento que é redondo. Né? Então, o que é a força de atração? Você vai dizer, a força de atração é a força
pela qual a Terra gira em torno do Sol. Tá, mas isso é um conhecimento tautológico. Você está dizendo que a força de atração é o que ela é, A igual a A, né? Então a força de atração é a força que mantém a Terra girando em torno do Sol. Isso é um conhecimento que não tem nada de novo aí, né? É só olhar para a coisa e ver que é isso mesmo, né? Então é um conhecimento tautológico, tá? O caminho que encontra o Heráclito, que diz que somos e não somos, e que o ser é o não ser, ao mesmo tempo a mesma coisa, não ser a mesma coisa, é um choque em relação ao pensamento do Parmênides, né? Então, o Parmênides vai se irritar, porque eles são contemporâneos, né? O Parmênides vai se irritar contra o pensamento do Heráclito e vai dizer que eles são homens que parecem ter duas cabeças, e não só uma cabeça. Tem uma cabeça que diz que o que é, e tem outra que diz que o que é, não é, e as duas se conversam, né? Então, neles tudo é fluir, até o seu pensamento, né? Lançou-se ao banho-fio das abstrações e condenou as palavras do Heráclito, tá? As palavras não passam de signos, né? Não são nada mais do que representação. Não aflora das palavras verdade nenhuma. O que designa por ser e por não ser não pode fazer avançar um passo na direção da verdade. Pelas palavras e pelos conceitos, nunca atravessaremos o mesmo das relações, nem penetraremos em qualquer origem fabulosa das coisas, né? Essa é a crítica do Nietzsche contra, então, o Parmênides, tá? Bom, o Heráclito, então, é isso, é o autor dos fluxos, né? Eu mostrei um pouquinho mais cedo, para quem chegou um pouquinho mais tarde, eu mostrei que eu fiz para vocês um PowerPoint que eu coloquei lá no material didático. Tá? Que é a filosofia antiga dos pré-socráticos, né? Eu tentei dar uma organizada um pouquinho mais em termos de período, assim como a gente está vendo muitos autores, né? Eu achei que ia ficar mais didático para vocês fazer um PowerPointzinho com resumo, tá? Dos autores, né? Que a gente viu até agora, tá? Então é isso aqui. Nós estamos vendo agora o Heráclito, que viveu de 500 a 450. Então, vocês percebem que é mais ou menos o tempo de vida do Parmênides. O Parmênides viveu um pouquinho mais, né? Ele viveu 20 anos a mais, mas o período mais ou menos coincide, né? O Parmênides era 30 anos mais velho, né? Mas eles, enfim, um tinha 30 anos e fez 80 e o outro já tinha 50, né? Então é isso, né? Eles viveram no mesmo período e aí eles têm mais ou menos esse debate, né? Eu vou falar em segundo lugar agora para vocês, então, do Anaxágoras, porque o Anaxágoras ele está dialogando um pouco com essas coisas que eu trouxe inicialmente para vocês agora, né? Quer dizer, qual que é a tese fundamental do Anaxágoras, né? É a tese de que se tudo é permanente fluxo, se tudo é esse jogo aí louco do fogo, né? Queimando tudo e tudo se transformando o tempo inteiro, a tese básica dele é que então o mundo tinha que acabar um dia, porque essa destruição toda tinha que fazer as coisas se dissolverem e sumirem, né? Num grande incêndio cosmológico, né? Os gregos têm um termo para isso, né? Seria um Armagedon das divindades, né? Mas enfim, que acabaria com o mundo, né? O mundo se autodestruiria. E aí a tese dele é a seguinte: bom, se a tendência corresse solta, seria isso. Mas não acontece isso. E já passou uma eternidade de tempo
desde que o cosmos é cosmos, né? Os gregos já sabiam isso, que o cosmos era um negócio de um tempo inimaginável, né? A quantidade de tempo que já se passou no cosmos. Ou pelo menos eles pressupunham isso, né? E aí ele vai dizer, então, se não destruiu tudo, é porque existe alguma força, né? Que mantém essas coisas, empurra as coisas para a ordem. Tá? Apesar de existir um fluxo, uma mudança, uma contradição interna das coisas, né? Tem alguma coisa que empurra as coisas para a ordem. Né? E ele dá o nome para essa coisa de nous, né? Que é a palavra grega para inteligência. Então existiria uma inteligência no mundo que é aquilo que faz com que, sei lá, os Estados Unidos e a Rússia não disparem bombas atômicas. Né? Tem alguma coisa no mundo que faz com que isso não aconteça, porque se fosse tudo uma simples loteria, era só um presidente maluco entrar ali que apertava. Né? E presidente maluco, nos Estados Unidos já teve vários já, mas enfim. Anaxágoras é isso, existe um nous, né? Que é uma coisa que garante que vai existir uma racionalidade. O Empédocles, que é o próximo que eu vou falar também rapidamente para vocês, ele vai pegar essa confusão toda do Tales, que falou que é água, do Anaxímenes, que falou que é ar, e agora do Heráclito, que falou que era fogo, e ele vai acrescentar um quarto elemento, que é a terra, e vai falar assim, olha, são 4 elementos, é terra, fogo, água e ar. Né? E vai criar, então, essa teoria, que foi uma teoria que vai ter muita repercussão, né? Até o século XIX, praticamente era isso que se acreditava, que os elementos eram esses. Né? As primeiras tabelas periódicas, que acho que vocês estão vendo lá em química e tal, não sei o quê, depois pode até perguntar à professora de vocês, mas elas foram estabilizadas do jeito que elas são mais ou menos hoje no século XIX. Né? Então nós estamos falando de 2.300 anos antes da química chegar no grau de conhecimento que ela tem hoje. Né? Então, e ao longo desses 1.000 e poucos anos, a teoria que mais prevaleceu era essa, de que você tinha elementos fundamentais que iam se misturando e, de alguma maneira, elas iam constituindo a totalidade das coisas. Né? Para o Anaxágoras, essa questão dos elementos era mais esquisita ainda, porque ele falava assim, bom, se tudo é constituído de todos os elementos, então cada elemento tem que ter todos os elementos dentro de si. Como assim, né? Ele falava, não, tudo é elemento, e se eu como carne e da minha alimentação, meu sistema digestivo faz isso virar pele, osso, cabelo, né? O que acontece? Dentro da carne tem que ter pele, osso e cabelo também. Que a hora que eu como, o meu corpo absorve esse pedaço do elemento e o meu cabelo cresce, né? Enfim, o Empédocles vai tratar de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E aí, quando eu estou falando, então, do Anaxágoras, do Empédocles, a gente já está falando de uma escola que, em vez de ser chamada pela região, né, como foram os jônicos da Jônia, os italiotas da Itália, são filósofos que são conhecidos por esse pensamento, tá? De que há vários elementos. Então, eles são chamados de pluralistas. Tá? O Tales achava que era um elemento, o Anaximandro achava que era um também, mesmo que fosse indefinido. O Anaxímenes achava que era um também. Tá? Esses agora estão achando que são vários elementos. E se o Empédocles cria essa teoria bem importante de que os elementos são 4, por outro lado, o Leucipo e o Demócrito, que são os outros pluralistas, eles vão criar um outro conceito muito importante, que até o século XIX também vai ser referência, que é o seguinte: eles vão entrar numa discussão de que se uma coisa é formada de elementos, você pode ir dividindo a coisa. Né?
Só que tudo que você vai dividindo não pode resultar numa divisão tão grande que você chegue perto de um vazio, do nada, né? Porque o elemento ele tem que ser, se ele for coisas pequenininhas que vão se juntando, juntando e formam uma coisa grande, né? Se você for diminuindo, 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 ele vai chegar num ponto, mas ele não pode chegar no nada. Ele tem que chegar num ponto que seja. Você tem uma pilha de grão de milho, se você vai tirando grão por grão, grão por grão, por mais que você tire, chega uma hora que ou você some com a pilha e não tem mais pilha de milho nenhum, ou você deixou pelo menos um milho que configura que ali tinha uma pilha, que você foi dividindo, né? Então, o que acontece? Eles vão lançar a tese, né, do Leucipo não se sabe muito, né? Do Demócrito se sabe um pouco mais, tá? Mas eles são, até por isso, né, a tese deles é considerada com a tese dos dois, porque o Demócrito foi aluno do Leucipo. Eles vão criar a tese, então, que vai se chamar da tese atomista, que é o quê? Que a matéria é constituída por átomos. E que nesse nível atômico só podem existir duas coisas. Existe o quê? Existe a matéria, que é o átomo, ou, onde não tem matéria, existe o vazio. Então, com base no átomo e no vazio, você constrói o cosmos inteiro. Né? O cosmos inteiro nada mais é do que, sei lá, 4 trilhões, quinquilhões, sei lá quantos trilhões de átomos e vazios que constituem uma totalidade. Né? Então, olhem como essas teses do Empédocles e do Leucipo e do Demócrito, né? Primeiro, elas vão ter uma duração, uma permanência imensa, né, ao longo da história da ciência, né, até que alguém pense um pouco diferente as coisas e perceba que o átomo é um negócio que tem nêutron, próton, né, enfim, que vai começar a escarafunchar esse tipo de detalhe, mas isso já é século XX, né? Nós estamos no século IV a.C., V a.C., mas como isso vai ter uma longa duração, e segundo, como que isso vai ter uma repercussão, porque até hoje nós tratamos desse conceito de átomo, tá? Até hoje nós tratamos do conceito de elemento, não mais como eles tratavam, né? Mas as palavras átomo e elemento vêm desse período aqui desses autores, né? Então, para vocês perceberem como que esses pensadores estão trazendo contribuições aí, mesmo que a partir da filosofia, para outras inúmeras ciências que vão se desenvolver a partir daí. Tá? Pessoal, perguntas? Estamos indo bem? Estão conseguindo acompanhar o conteúdo? Pode falar, Isabela. Ô, prof, eu achei interessante a parte, assim, bem lá no comecinho não, bem na metade da aula, quando falou sobre, quando você até usou o exemplo da transformação humana mesmo, tipo, o homem, ele pode ter até 18 anos, mas ele continua sendo aquela criança antiga, assim, de 10 anos. E eu achei interessante porque realmente o mundo que a gente conhece hoje é o mesmo mundo que foi criado há 3 milhões ou 4 milhões de anos atrás. E isso acontece mesmo na filosofia. Então, o pensamento de hoje ele foi uma transformação também. Aí eu pego um pouquinho de parede. Eita, é. Ai, eu esqueci como é que fala o nome. Parênteses. Isso. E que aí ele pega esse fundamento do pensamento dele sobre o mundo, assim, e que aí vai se transformando com o passar dos séculos. Aí eu achei isso muito interessante. É exatamente isso que eles estão tendo olhos, né? Esse pensador aí, o Heráclito, ele vai ser muito importante para a filosofia moderna, né? Porque o Hegel, né, que é um dos filósofos do século XIX, é um filósofo que vai recuperar, depois de muitos séculos de esquecimento e de menosprezo em relação ao pensamento do Heráclito, né, ele vai recuperar
essa ideia das contradições, né? De que as contradições elas fazem parte do mundo e por isso o mundo se transforma, né? E o Hegel ele vai criar uma teoria toda que dá ênfase para as contradições, e com base nesse pensamento das contradições, de que aquilo que é também não é alguma coisa, de que o homem de 10 anos não é o mesmo homem de 18, mas ao mesmo tempo é o mesmo homem, né? Que é uma contradição, ele vai inspirar um outro pensador que tem a ver com o curso de vocês aqui, que é o Marx, né? Que vai justamente pegar esse conceito de contradição e vai mostrar as contradições de um mundo capitalista, né? Que são contradições de um mundo onde existe tecnologia e conhecimento para que ninguém no mundo seja morador sem rua, de rua, né? Para que ninguém passe fome, e continuamos tendo 30 milhões de pessoas morando em favela no Brasil, em 2023. Né? Agora o Matheus me sacaneou aí, o Schopenhauer odiava o Hegel. Eles davam aula no mesmo horário, porque o Schopenhauer não queria que os alunos dele assistissem a aula do Hegel, né? E o Hegel era muito famoso na sua época áurea lá em Berlim, na última fase da vida, 1830, ele era muito requisitado, muito conhecido e tal, e Schopenhauer ainda era um desconhecido e tal. Mas, Matheus... Eu acho que a chatice maior é do Schopenhauer. É porque o Hegel ele recupera as contradições do Parmênides, mas ele acredita na força organizadora do nous, né? Que é essa inteligência do mundo. Então o Hegel vai dizer, olha, existe uma razão na história, existe uma razão na filosofia, existe uma razão no mundo. Né? E o Schopenhauer é o contrário, ele gosta da ideia do Anaximandro de que tudo é um jogo, de que tudo é uma irracionalidade violenta. Né? Ele abre as portas das filosofias do irracionalismo com Nietzsche. É isso que você ia falar, Matheus? Tipo assim, o Schopenhauer é mais tudo vontade, uma vontade louca e indestrutível, né? O mundo ele é um lugar de purgação, de pagar pecados mesmo. Caiu aqui no mundo, né? Ele é um pensador muito pessimista, né? Você vai ser destruído. O mundo é o palco da tua destruição, né? Então as forças todas que estão em ação no mundo, elas são forças terríveis, titânicas, muito maiores do que a gente, né? E que a gente simplesmente vai ser destruído nesse mundo aqui. A gente veio aqui para sofrer, né? E o Nietzsche vai levar isso a consequências ainda mais radicais, né? Dizendo que, olha, o erro do Schopenhauer é que ele era muito budista, né? O Schopenhauer teve uma influência budista muito grande. Então, Schopenhauer dizia, olha, se o mundo é essa destruição toda, o que a gente pode fazer? A gente pode cair no Zen budismo e pode anular os nossos quereres, né? Anular a nossa vontade de potência. Né? E o Nietzsche vai ser justamente o contrário. Ele vai dizer, não, estamos aqui para exercer nossas potências. Se o mundo é um pega para capar, então eu quero ser mais forte para botar para quebrar. Né? E ele vai defender, então, uma moral de senhores, né? Enfim. Mas a gente vai chegar lá no Nietzsche, viu, Matheus? A questão do amor fati, a questão do amor fati, do super-homem, né? Nietzsche é um pensador. Todos esses pensadores, né? Eles são muito grandes, eles mereceriam a gente falar muito mais deles, né? Eu tô tendo que condensar muita coisa para vocês, né? Para fazer uma coisa mais sistemática. Né? Mas que bom que você está inteirado aí. O Schopenhauer era inimigo figadal, como a gente diz, né? Querer morder o fígado do Hegel, né? Era um embate muito grande. Agora, todo esse embate era em torno dos gregos, isso que é interessante.
E no caso de todos eles, dos gregos pré-socráticos, né? Todos eles vão ter alguma ordem de crítica contra o Sócrates, que é o próximo pensador que a gente vai ver a partir da semana que vem. Tá? Então, com a aula de hoje, a gente encerra esse período, que é o primeiro período da filosofia antiga grega, que é o período dos pensadores pré-socráticos. Aí a gente vai ver, a partir da aula que vem, o Sócrates, que quer dizer Platão e Aristóteles, né? Que já é uma segunda fase da filosofia grega. Tá? E aí eu andei pensando numa atividade para a gente consolidar um pouquinho essa primeira fase agora que foi apresentada dos pré-socráticos, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou postar lá no Classroom uma atividade que vai ser o seguinte, eu vou pegar questões objetivas que tenham relação com esse tema que a gente tratou até agora, tá bom? E vou colocar lá para vocês, e aí a proposta é que vocês entrem, leiam, né, as questões objetivas e façam um gabarito lá para mim, né? A, C, E, D, vocês deem as respostas de vocês numa ordem, né? E vocês me devolvam o material com essas letrinhas aí, quais seriam as letras objetivas que estariam corretas, né? Para vocês irem treinando um pouco também como é que isso aparece nas provas de filosofia de concurso, de processo seletivo, tá bom? Eu vou postar isso para vocês provavelmente no final de semana ainda, e aí, até semana que vem, depois vocês arrumam um tempinho, se puderem, por gentileza, para fazer, e aí isso vai ajudando vocês a consolidar também o conhecimento, tá bom? Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? De boa. Olha, a maior parte de vocês, não, alguns de vocês tinham entrado mais cedo, e aí eu peguei o nome pela lista mesmo, e já lancei lá na planilha, tá? Agora, quando eu fiz isso, eu avisei na sala. Então, quem entrou depois, coloca por gentileza no chat o nome, só para eu poder colocar o ok lá na planilha de vocês, tá bem? E aos demais, boa noite e até semana que vem, tá?